Ótimo. Então, estamos aqui. Nossa aula de hoje tem uma pequena diferença, tá, da turma da noite para a turma da manhã. A turma da noite está mais adiantada um pouquinho que a turma da manhã, tá? Porque houve muita dúvida com relação à prova, essas coisas assim, não sei o quê, preocupação. E aí eu prefiro, como eu falei para você, tirar a dúvida, né, de todo mundo, para então mesmo que a gente atrase um pouquinho, a ideia com certeza é aquilo que eu falei para vocês. A prova, eu tenho lá as questões, e se eu não conseguir dar uma matéria adequadamente e pelo menos uma aula para você dar uma estudada, ela não cai na prova, tá? Então fica tranquilo com relação a isso, mas eu peço que já de antemão você comece a estudar, tá? Comece a ler os slides, saber onde estão as coisas, sabe? De repente faz um PDF só, ou existe um PDF que você deve ter visto, existe um PDF inteiro de comunicação, tá? Eu vou ver se eu faço um inteiro até o momento da prova, até a matéria final da prova, para facilitar a sua vida. Aí você copia esse PDF inteiro para não ter esses pedacinhos e você ter que juntar. Aí eu disponibilizo um PDF inteiro com todos os slides, e aí você vai juntar só o PDF 1, que é o que tem a comunicação, e o PDF 2, que é a matéria de negociação, até o último tema que vai cair na prova, tá certo? Então eu devo fazer isso, provavelmente semana que vem, início da semana que vem eu já faço isso para você. E aí o que eu peço para você fazer? Hoje mesmo, vai dando uma olhada, o que você tiver dúvida, tá? Sendo dia 30 a prova, não tendo nenhum problema quanto a isso, o que vai acontecer? Na aula de terça-feira, né, dia 27, não é isso? Dia 27, deixa eu ver aqui no calendário. Aula dia 30, dia 28. Aí na aula de dia 28 a gente deixa para relembrar o que vocês quiserem que relembre, né? Ou então, se ninguém quiser que relembre nada, a gente toca tema novo, mas a aula do dia 28 não cai na prova, tá certo? Então, se for dia 30, a gente vai fechar a matéria no dia 23, tá certo? Então, dia 23 a gente fecha a matéria que vai cair na prova, tá? Mas nada impede que você comece a estudar desde agora, recupere os seus trabalhos, tá? Dá uma olhadinha nos seus trabalhos, que vai ter uma questão muito parecida com alguns dos trabalhos que você fez, tá certo? Então, só para, né, lembrar. Pessoal, vamos então falar, a gente vai rapidamente relembrar que a última aula, na última aula teve um slide que a gente correu muito, e eu queria ir com calma nesse slide, porque é uma coisa muito importante, um assunto importante, e com certeza você vai usar isso se a gente chegar naquela questão do planejamento, da negociação, tá? Que a ideia, existem vários modelos de planejamento, e o primeiro modelo que eu vou fornecer para vocês é o mais simples. Então, por ele ser o mais simples, eu vou cobrar esse modelo na prova. Se der tempo, como eu falei, se ficar para o dia 30, ele vai ser cobrado na prova, esse modelo mais simples, porque a gente termina ele até dia 23, tá certo? Então, vamos lá. Estratégia a gente já falou, né? Eu vou rapidamente relembrar você, muito rapidamente mesmo, tá? Que o cobertor, o que acontece? Logo no início da negociação, a pessoa vai e entrega o jogo todo, fala tudo que ele quer, até onde ele pode ir. Então, para que serve essa estratégia, professor? Se eu já estou. Ela tem um problema, essa estratégia. Se eu posso perguntar isso, por exemplo. Oi, alguém quis falar alguma coisa? Alguém ouviu algum barulho? Não, tranquilo. Por exemplo, eu posso chegar na prova e perguntar para você qual vantagem da estratégia cobertora e qual a desvantagem. Por exemplo, né, eu já falei isso em sala, vou repetir para você. A estratégia cobertor é uma estratégia para você agilizar o processo de negociação. Você tem pouco tempo, tá? Está na frente do cara, do negociador, o cara te deu 5 minutos, 10 minutos para você negociar. O que você fala? Você fala logo o objetivo, fala onde você quer chegar, fala a tua meta de negociação, entrega todo o ouro para ele. O que eu faço como negociador quando acontece isso? Já tive momentos que eu tive que fazer isso. O que eu faço? Eu vou e dou uma margenzinha, ou seja, eu chego bem perto do meu zero, mas eu dou uma margenzinha. Por exemplo, digamos que eu esteja vendendo um produto que custa R$ 100, né? O R$ 100 é o meu custo. Qualquer coisa acima de reais é lucro para mim, tá? Então eu podia começar com 150, que é o preço de mercado, e ir negociando até chegar no 100, que é o meu zero, né? Eu não ganho, ou seja, o mínimo que eu vou ganhar ali, que vale a pena eu ter negociado. Abaixo daquilo não valeu a pena nem eu ter negociado. Então o que eu faço? Se eu dou o 100, o cara vai dar uma contraproposta. Sempre tem uma contraproposta. Então o que eu faço? Eu dou um pouquinho a mais, eu dou 120, ou 110, ou 115. Aí eu falo para o cara assim, olha, eu posso chegar em 115 nesse bem aqui, tem esses benefícios, né?
e a minha meta no preço mínimo seria 115. Aí o cara vai pensar, provavelmente, mesmo dizendo para ele que é preço mínimo, o cara vai dizer assim, olha, eu só posso pagar 100, eu só posso pagar 105, entendeu? Se ele pagar 105, eu ainda ganho um pouquinho, né, do meu limite. Mas abaixo de 100 é perda para mim. Até ter ido negociar é um problema, porque eu não vou ganhar nada. Ou vou ganhar muito pouco, eu não vou pagar meus custos. Então existem momentos que eu tenho que usar o cobertor. Por quê? Porque o cobertor, o cara tem pouco tempo para negociar. Eu não vou ter aquele tempo de ficar trocando com ele. Então eu já jogo o cobertor, já falo tudo, como é que é o produto, o que eu quero com ele, até onde eu posso chegar. Ele vai ver os interesses dele e vai falar. E aí eu consigo negociar em 5 minutos. Ou seja, é bom para isso. E é ruim por quê? É ruim que eu poderia ganhar mais se eu tivesse um espaço de negociação, que eu fosse, né, dizendo o meu preço, o preço máximo, ele dizendo o mínimo, e aí até chegar no meio. Por exemplo, se eu fosse 150 para 100, eu podia chegar em 125, 130. E desse jeito, se eu jogar 130, eu nem fecho o negócio. O cara vai embora, eu não consigo negociar. Então, o que eu faço? Eu coloco tudo na hora lá para o cara, dou uma margenzinha pequena, porque eu sei que o cara vai tentar botar para baixo. Pronto. Então, a vantagem é que eu negocio mais rápido. A desvantagem é que eu normalmente consigo um preço menor do que aquele que eu poderia atingir numa negociação usando outra estratégia. Tá? Então, essa é a vantagem e desvantagem do cobertor. Isolar. Isolar, a gente já falou na aula passada. Lembra de um. Eu estou até fazendo um desenho para você lembrar depois, tá, pessoal? Isso aqui é interessante. Pensa num quadro negro. Lembra do quadro negro? Professor, esse quadro negro está torto demais. Pensa num ponto dentro de um quadro, tá? O que eu posso fazer? Eu posso isolar o ponto, falar do quadro e não falar desse ponto, tá? Ou eu posso falar do ponto e não falar do quadro, tá? A questão aquele ponto é importante para a negociação, e ou eu estou isolando ele, ou seja, não falo sobre ele, ou eu só falo sobre ele e esqueço o resto. Essa é a estratégia de isolar, tá? A vantagem, por exemplo, posso estar falando só de preço e não falar dos outros benefícios do meu produto. Eu posso falar de todos os benefícios do meu produto e deixar o preço para o final, ou nem falar de preço, né? Ó, é tão bom, não sei o que lá. Eu sei, no final eu vou ter que falar uma hora, mas aí eu falo rapidinho, né? Mas a ideia é o quê? Eu estou isolando, eu estou separando as coisas, não estou dizendo tudo que eu deveria dizer na negociação. É uma estratégia proposital, tá? Ou seja, é algo essencial para outra parte, mas eu não estou falando, eu estou isolando aquilo, ou então só falo aquilo que ele quer ouvir e eu esqueço de falar o resto, propositalmente, tá? É uma negociação, vantagens dela, né? Você às vezes evita falar de coisas que possam comprometer o seu produto ou possa tornar ele comparável a outros similares do mercado. Isso é uma estratégia, está evitando falar daquilo que ele é similar com os outros, porque os outros podem ser melhores naquilo, por exemplo, preço, né? Ou então você está falando de tudo menos disso, porque você sabe que o teu preço não é tão bom assim, por exemplo, né? Então você fala de todos os benefícios a mais que o seu produto tem em relação aos outros, mas evita falar de preço. É um exemplo, né? É claro que falar de preço é muito importante. Eu acho que nenhum negociador deixa de falar de preço, tá? Mas só para você entender, foi um exemplo só para você tentar entender um pouco como é que é o isolar, que o isolar às vezes tem gente que confunde. Existem algumas estratégias aqui que são muito parecidas. É uma diferença sutil. Por isso que eu estou voltando aqui para você não confundir uma com a outra na prova, tá? Se for o caso, e na tua vida principalmente, né? Então vamos lá. Surpresa, olha só, surpresa é o seguinte: você vai negociar, o cara vai negociar o tempo todo a negociação de uma forma com você, tá? Ou sustentando determinado preço, tá? Por exemplo, o cara diz o tempo todo eu acho que eu até usei esse exemplo com vocês. Ele diz o tempo todo que é R$ 100, um exemplo, determinado produto. Sabe? Claro que você não vai comprar um, você vai comprar vários, né? O tempo todo ele está dizendo é R$ 100, R$ 100, R$ 100, R$ 100. Aí o cara, mas eu não posso pagar, tá caro, não sei o que lá. E você vira para ele e fala assim: não, mas paga em 5 vezes, paga em 10 vezes, paga em 20 vezes, 24 vezes. Aí o cara vai olhar, tá, mas o preço está caro, eu não quero pagar isso, eu não quero pagar isso, eu não quero pagar isso. Aí você vira para o cara, olha só, a jogada. Com certeza alguém já fez isso com você. Mas quanto é que você está disposto a pagar? Ah, quanto é que você acha melhor? O cara faz assim. Quanto é que você acha que seria razoável para você pagar por esse produto? Aí o cara vai falar assim: sei lá, se você fosse pagar à vista, quanto é que você pagava? O cara, eu pago 90. Pô, pago 90. Se eu fizer 90, você fecha agora? Aí você arregala o olho, não sei, vou ver, não sei o que, não sei o que lá. A 90 você pensaria, né? Então tá, eu faço por agora por 85, você fecha? Você passou a negociação inteira falando que era R$ 100 o produto, facilitando isso aqui. De repente você dá uma surpresa para ele. Você vira e jogou um preço.
abaixo do que ele pensava, ele ficou o tempo todo brigando que ele não queria pagar 100, você falou, então tá, você paga 95, paga 85, beleza? Aí você, beleza, você assusta o cara na surpresa. Mesma coisa o cara também, às vezes, está o tempo todo sendo relacional com você, sendo afável, sendo calminho, bacana, tratando você bem, não sei o que lá, blá, blá, blá. E no final ele joga um mentirão do tamanho de um bonde para você comprar, tá? Quem faz muito isso, né, vendedor de carro, adoram fazer isso, né? E pior, o cara às vezes é ensinado a fazer isso, é absurdo, né? Às vezes o cara é ensinado a fazer dessa forma. E aí vai para curso de venda, o cara fala, você joga uma mentirinha branca, né? Fala assim, mentirinha branca. Não existe mentirinha branca. Mentira é mentira. Não existe branca e preta, existe mentira, né? Verdade e mentira. Não existe mentirinha branca, mentirinha preta. Aí o cara vai joga uma mentira, você acha como o cara foi relacionar o tempo todo, né? Aí o cara joga um preço para você, naquela hora ele é jogador, né, ele vira jogador, e aí te faz uma surpresa. Essa, no caso, normalmente é uma surpresa desagradável. Aí você fica sem acreditar que o cara, né, de repente jogou um preço lá em cima, ou seja, já ouviu toda a tua estratégia, já ouviu tudo a teu respeito, tudo que interessava para ele, e ele vai dar os contra-argumentos e fala, não, é isso. Pum. Ou você quer ou você vai embora. Entendeu? Quem vê trato feito já ouviu isso. Às vezes o cara começa a negociar, o cara, ó, é o seguinte, o máximo que eu vou pagar é isso. Ponto. Acabou. Mesma coisa de venda, né? Então a surpresa é mais ou menos isso. O cara começa até ouvindo, começa até a negociar, de repente ele joga um negócio e aí ele não sai. É o ponto, é como se fosse assim, ou fecha, ou vai ou racha. Isso acontece sempre no final da negociação. Essa é a diferença da surpresa, tá? A gente vai ver uma outra que acontece no meio. E aí muita gente confunde a estratégia de abordagem surpresa com essa abordagem. A gente vai ver logo após, tá? A gente vai ver. A intimidação, que a gente já falou disso várias vezes, tá? A intimidação, que é o quê? A pessoa usa, né, para debilitar a outra parte. Então ela vai, intimida a pessoa, não deixa a pessoa falar, fica pressionando, coloca a pessoa na defensiva, né? Ela emprega com um certo tom de ameaça. Ó, se você não comprar, cara, tua empresa vai quebrar, vai acontecer uma desgraça, não sei porque o cara usa aquele tom de ameaça, aquela coisa assim, aquela pressão, né? E aí o que acontece? Existem tipos, perfis de negociadores que quando o cara faz isso, tá? O cara fala, não quero mais negociar e vai embora, tá? Então a intimidação, ela funciona às vezes. Por exemplo, o vendedor de livro, né? Ele gosta muito de usar a intimidação. Ele fala, olha, você fala, você tem filha no colégio? Eu já falei para vocês que eu fiz um curso de vendedor de livro, já foi até vendedor de livro uma época da minha vida que a empresa que eu estava faliu, eu já comentei com vocês. E aí eu fiz um curso, que a empresa dava um curso de venda, e o curso falava sobre essa estratégia de intimidação. Você não deixa o cara falar. Você tem uma filha no colégio, o que, é que ela estuda? Aí o cara, você ia lá, pegava um portfólio ou um livro daquela disciplina, olha, não seria bom ela estudar por esse livro aqui? Olha só, ela já se adiantava. Agora que está no período de férias, ela podia se adiantar. E aí, quando entrasse no colégio, ela ia ser uma boa aluna, excelente aluna. Eu não deixo o cara falar. Eu só faço o cara concordar comigo, né? Dizer, concorda, concorda, concorda. E no final eu falo assim, olha, você não vai fechar? Você não pensa nos seus filhos? Poxa, que pai desnaturado é você? Que mãe desnaturada é você? Você não pensa nos seus filhos? Sei que... Então eu estou usando um certo tom de ameaça, deixa o cara mal. Às vezes o cara mora, naquele caso que eu falei, às vezes o cara mora mal, já tem cisma porque não dá atenção para o filho, não sei o que, não sei o que lá. Aí você joga um negócio desse quadro psicológico do cara, o cara fica arrasado e pega. Mas o que acontece? Depois, quando ele para e pensa, quando a emoção baixa, ele fala, fiz besteira e tenta voltar atrás, tenta encerrar a negociação. Até eu acho que eu já comentei isso com vocês, né? Então a intimidação, às vezes ela é boa para determinadas estratégias, ela é muito boa, mas é o tipo de estratégia, é o tipo de abordagem que se tem uma maior desistência posterior de negociação é na intimidação. Porque quando a pessoa se dá por si, ela muitas vezes não está nem aí para a palavra dela que ela já empenhou, ela fala, eu fui passado para trás, me forçaram, e ela simplesmente pula fora. Se é um cheque, o cara assusta o cheque, se for um contrato, ele cancela o contrato, que sempre agora tem um prazo, né? Eu acho que 72 horas ele pode cancelar legalmente. Então, quer dizer, existe 72 ou 48 horas, uma coisa assim. Então, quer dizer, existe essa estratégia, existe um risco muito alto de você usar. Então, uma desvantagem seria o risco, né? A vantagem seria que você induz, né, um comportamento de compra do cara ou a aceitação do cliente. Né? A desvantagem é o quê? Que você, além de você criar uma tensão, o cara não vai querer mais negociar com você. A outra desvantagem é que você pode ter uma desistência muito grande da venda ou do negócio em si.
porque a pessoa simplesmente ela cai em si depois, porque ela para pensar e fala: "Pô, eu fui induzido", e ela abre mão e você fica mal visto, tá. Então a intimidação, ela funciona em vários tipos de negócio, você já com certeza, algum vendedor já fez isso com você durante a sua vida, se não fez, com certeza vai fazer e você agora vai reconhecer, tá. E esse é que é o perigo, ao reconhecer a abordagem, ela perde a efetividade, né, que a gente já deve ter visto na observação, tá. Essa estratégia é a que eu mais gosto, inclusive a que eu usei como gestor, tá. Usei muito isso, porque eu já conhecia, e eu fui usar e com excelentes resultados, tá. Que é o quê? O cara fala a proposta dele, você em vez de responder imediatamente que gostou, que não gostou, porque ele está esperando as 2 respostas, você simplesmente olha para a cara dele e fala: é". E se o cara te empurra: "Mas o que que você achou? Que você" "É", você faz aquela cara: "É". "Mas tu gostou ou não gostou?" Aí você fica assim, aí o cara fica nervoso, aí ele mesmo fala: "Você achou caro, né?" Aí você: "É". Aí o cara ele mesmo te dá uma contraproposta, você não precisa nem agir, tá. Você causa insegurança para outra parte. Então, a vantagem é que normalmente a pessoa fica insegura ou causa embaraço. Se ela estiver escondendo alguma coisa de você, se for uma mentira, ela vai ficar mais intranquila ainda, porque ela vai achar que você está achando que é mentira, porque ela, no subconsciente dela, mentiu, então ela não está se sentindo bem, por mais mentirosa que ela seja, a pessoa que mente muito, ela não se sente bem, principalmente quando ela é descoberta, né? Então, o silêncio é a melhor forma de você quebrar a estratégia dos outros, né, vários tipos de estratégia, e também de você manter uma negociação, mesmo que as condições estejam, por exemplo, o cara que está te intimidando, a melhor forma de você reagir ao cara que está te intimidando é usando o silêncio. E aí você vai, fica quieto, só olha para a cara dele e faz assim. Aí no final, quando o cara te empurra, você fala: "Pois é, mas eu não quero". Entendeu? Então, por exemplo, o intimidador, até quando é ensinado em curso, etc., o pior cliente que o intimidador tem é o silencioso, é o cara que olha para ele e fica em silêncio. É o pior. Tá? Agora, o silêncio não serve para todas. Como eu falei, por exemplo, outra pessoa usou o cobertor com você, não dá para você ficar no silêncio, porque a pessoa já entregou tudo. Ela vai ficar em silêncio olhando para tua cara também, tipo assim, ó, já falei tudo que eu tinha para falar, não tem mais o que falar, agora eu quero ouvir de você. Né? Então, quer dizer, ela funciona muito para a questão da intimidação, e eu gosto muito de usar, tá? Então, já é uma que eu vou te dar uma sugestão, que essa é muito boa. Agora, você tem que ter um pouco de nervo de aço para você conseguir olhar para o cara, fazer assim com a cabeça, como quem diz, eu entendi. Você entendeu? Entendi. E aí, o que, que você acha? É. Aí, se ele insiste muito, você fala, eu tenho que pensar um pouquinho. E aí fica em silêncio um tempo olhando para a cara dele. Não fala outra coisa. É a pior coisa que você pode fazer, principalmente para um intimidador. Autoridade limitada, já falei disso. Uma diferença, viu, pessoal, até para você lembrar da prova, é o seguinte: existe uma coisa, entre aquelas 21 atitudes do negociador eficaz, tem uma que diz que você não deve se desautorizar, tá? Aquilo ali é uma atitude que você não deve fazer. Aqui é uma estratégia que você deve usar quando for o caso. Por exemplo, numa negociação muito difícil, você até tem poder para negociar. Você tem poder para negociar. Mas o que acontece? Chega um ponto, tá? Mas o cara não sabe que você veio, você, por exemplo, não te conhece, não sabe, você é o negociador da outra parte. Ele não sabe o poder que você tem. Você sentou lá e está negociando, está falando do teu preço, está falando dele, e você está mais ouvindo do que falando. Tá? Uma outra estratégia, na hora que ele está falando, você está anotando. Para você reconhecer, isso é a mesma coisa. Você vê um cara anotando igual um desesperado na tua frente. Ele não olha mais para tua cara e anota às vezes. Ele fica mais preocupado com o que ele está anotando do que de olhar para tua cara. O que, que ele quer? Aquilo ele provavelmente vai adiar aquela negociação para um momento posterior. Por isso que ele está anotando. Porque ele não tem contra-argumento contra você naquele momento. E ele quer negociar com você, mas ele já sabe que ele não tem argumento para negociar. Ele, tipo assim, o que ele vai falar, você vai rebater. Então o que ele vai fazer? Ele vai ouvir, ele espera propositalmente a outra parte falar tudo, né? Indicar a sua posição, indicar seu objetivo, indicar a sua meta, fazer tudo, e aí ele vira assim, no finalzinho, vira para você, pois é, cara, mas isso que você falou, ou esse preço que você falou, ou isso, esse detalhe que você falou, eu vou precisar de aprovação do meu chefe para fazer. Cara, o outro negociador vai ficar com uma raiva assim, eu acho que a pressão dele vai subir. Essas horas tem gente assim que você vê aqui, ó, aquela parte vermelha subir assim de nervoso, porque o cara já abriu toda a estratégia para você, porque ele achou que você fosse negociar com ele.
E aí você já fez todas as anotações, sabe todos os argumentos dele, sabe? Aí o que você vai fazer? Você vai falar, pois é, mas eu tenho que falar com o meu chefe, então você vai conseguir mais tempo, tá? Usando essa estratégia de, eu vou falar com o meu chefe, eu vou falar com outra área, com área responsável. E aí, quando você volta, né, ou se você vai marcar uma outra data com ele, você já pegou todos os contra-argumentos dele, ou então já usou aquela informação dele, que você vai ver, essa é uma forma de você capturar a informação. Vai ver que tem uma outra estratégia que você vai pegar essa informação e vai usar a teu favor. Tá? Provavelmente você não viu, era a última, né? A gente vai ver mais adiante. Então você vai pegar, capturar essa informação toda e vai negociar com outra pessoa. Então é como se você fizesse um planejamento usando os dados de outra pessoa. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando falar de planejamento. O drible que eu comentei com você, o drible, ele começa a dar a impressão de que é uma coisa, mas quando na verdade ele almeja outra. Então ele começa, por exemplo, mostrando para você que ele é um negociador colaborativo, tá? E em determinado ponto da negociação ele se mostra, ele se vira como um jogador, por exemplo. A diferença dessa para aquela anterior, né? Para a questão da surpresa, olha só que isso aí pode cair em prova, tá? Já caiu em concurso. Pra você ter uma ideia, é uma coisa séria. Essa daí, o que é a diferença do drible para a surpresa? A surpresa você joga no final, né? Lembra, o presente, a última coisa que você dá, pá, surpresa, tá? O drible não, o drible em determinado ponto da negociação, que ele já conhece a tua estratégia, ele fala, ele vai fazer assim, então eu vou fazer assado. E ele vai, muda e começa uma outra estratégia com você. Então ele alterou propositalmente a estratégia. Ele começa de um jeito e ele, em determinado ponto, ele vira para outro. Então não é uma surpresa, é algo que ele muda e você percebe ligeiramente essa mudança, até que no final você sabe realmente que ele não está usando aquela estratégia inicial, ele está usando outra. Tá? Isso é muito usado, por quê? Porque não é legal você descobrir a estratégia da pessoa. Porque quando você descobre, existe uma contra-estratégia. Até essas próprias estratégias, elas podem ser contra-estratégias de algumas, por exemplo, o silêncio e a intimidação, como eu falei. Né? Então, algumas você pode usar para ir contra a estratégia dele e com sucesso. Tá? Mas depois você vai ver outras além dessas. A retirada aparente ela é diferente da autoridade limitada. Por quê? Aqui você está dizendo que outra pessoa precisa provar. Então, então, na verdade, você tem três parecidos. Outra pessoa precisa aprovar é uma coisa, né? Você diz, olha, isso que você falou, aqui não, aqui você tem poder para negociação, o cara sabe que você pode negociar e fechar com ele, então não há como você dizer, eu preciso consultar meu chefe, porque ele sabe que você não precisa. Então, quando você não consegue usar autoridade limitada, tá? Porque um cara que já negociou com você, você usa essa, que é retirada aparente. Tá? Então, essas duas são muito parecidas. O cara ouviu tudo, tá vendo? Leva outra a pensar que não está mais disposta a negociar e prosseguir com a negociação. Então, o que você vai fazer? Chega a determinado ponto e fala assim, pois é, mas hoje eu não posso fechar, eu estou atrasado, eu tenho um compromisso, ou então apareceu uma coisa, às vezes a própria negociação, né, levou você, porque você vai ver, eu não vou conseguir fechar. Aí a própria negociação apareceu um problema, né, que eu tenho que resolver, então infelizmente a gente vai ter que marcar para uma outra data, tá? Aí você leva a outra parte a ceder um pouco. Na hora que você faz isso, né, a pessoa acha, puxa vida, ele vai embora, então eu vou oferecer um outro preço para ele para ver se ele fica. Né? Então, por exemplo, você já deve ter visto um trato feito, o cara entra lá para negociar, já viu até no Caçador de Relíquia, tá? Provavelmente. O cara entra para negociar, chega lá, opa, vim aqui negociar, aí os dois ficam trocando preço, lá pelas tantas, o cara fala o preço, olha, só posso chegar então, tá, cara? Então, sinto muito, mas eu tenho que ir embora. Só que você só pode fazer isso quando você vê que o cara está ansioso por comprar aquilo. O cara tem muita vontade de comprar aquilo, não pode ficar sem comprar aquilo. Ele precisa daquilo. Aí ele já deixou a entender isso. Aí o que você faz? Você fala assim, não, esse preço eu não posso fazer, tchau, tchau, depois a gente se fala, depois a gente marca alguma coisa e sai. Nessa hora, no outro você tem que marcar. Aqui não, que você não marca nada. É como se você ficasse zangado com ele, com a oferta dele. Você não queria isso e quer ir embora. Aí você vai, não olha para trás, você vai indo embora e espera, provavelmente ele vai te chamar. Fulano, vem cá. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Porque aquilo ali deu a entender que ia acabar com a negociação. Tá? E aí, detalhe, essa daí você só pode usar uma vez. No máximo duas com o mesmo negociador. Por quê? Porque o cara já olha para você, pô, esse cara aí vive fazendo isso comigo, retirada aparente. Então, né, eu tenho que tomar cuidado, tá? Até aqui, pessoal, tranquilo, podemos seguir. Eu acho que até aqui eu fui bem. Depois daqui, eu fui mais rápido um pouquinho. Por isso que eu estou, né?
A abstinência, né, no meio da negociação, eu adio, eu falo, eu quero negociar com você, eu estou dando a entender que eu mantenho, essa é a diferença da retirada aparente. A retirada, eu não estou mais disposto a negociar, eu estou dando a entender para ele que eu não quero prosseguir na negociação, que acabou. Aqui eu estou adiando, eu cheguei, por exemplo, o cara veio com uma estratégia diferente ou uns argumentos que eu não consigo quebrar, e é muito importante eu negociar com ele. O que eu faço? Eu peço um adiamento, eu falo para o cara, olha, eu não tenho argumento para que, eu penso, você não vai falar isso para o cara, né? Eu não tenho argumento para quebrar ele, para convencer ele, já sei a estratégia, já sei a meta que ele quer, tá? Mas aquilo, a princípio, eu não posso pagar. Então, o que você vai fazer? Você vai virar para ele e vai falar, oh, infelizmente, cara, surgiu um problema, vamos ter que marcar para uma outra data. Só que, nesse caso, você agenda outra data com ele. Você fala assim, vamos agendar daqui a 2 dias, 3 dias, amanhã, vamos agendar. Beleza, beleza. Então, o que acontece? Você está pedindo tempo para pensar. Eu vou pensar um pouquinho, depois eu te falo. Mas por que você tem que usar essa e não autoridade limitada? Porque ele sabe que você decide. Então, nessa daqui, nessa daqui, nessa daqui, elas são parecidas. As três você está saindo. Essa aqui você sai dizendo que tem alguém que você precisa consultar. Aqui você sai porque acha que aquele preço é um absurdo, ou seja, sai até fingindo que está meio ofendido. Tem gente que até que faz assim, não, não, isso aí não dá, vai embora. Tá? Essa aqui não, aquilo ali é consciente, o cara deu uma proposta consciente, só que aquilo ali você não acha legal, você acha que não está boa para você. Então o que você vai fazer? Você vai virar para o cara e falar, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente continua, beleza? Beleza? Eu estou com um problema, ou apareceu um problema aqui, eu tenho que resolver. Nessas horas o cara normalmente, hoje em dia, né? O cara olha para o celular assim, ih, cara, apareceu um problema, eu vou ter que. O problema está na própria negociação. E a gente vai ter que continuar amanhã ou depois. Vamos marcar aí, vamos marcar. Ou então você diz, cara, eu vou ter que pensar nisso aí, não é assim. E aí você sai. Você não pode usar autoridade limitada porque ela já sabe que você decide. Então você usa essa, abstinência, tá? Eu tenho que pensar para resolver. Terminando, bom sujeito e mau sujeito, eu acho que eu falei dessas com você, do bom sujeito e mau sujeito. Tira bom, tira mal, falei? Vocês lembram? Tá? Pensa num. Falei. Então pensa naquele quadro policial do tira bom, tira mal, tá? Comentei com você, não é bom os dois chegarem juntos. É bom você falar que esse amigo vem, tá chegando, está estacionando o carro lá, tá? Mas não chega e chega com uma pessoa, porque quando você chega com outra pessoa, já dá a entender que você vai fazer bom, tira mal, tá? O bom sujeito, o mau sujeito, tá? Então eu utilizo um membro da tua própria organização, ou de outra organização, ou dele, etc., que vai fazer o papel do durão, enquanto você, negociador, vai fazer o papel do bonzinho, do razoável, do acessível. Se você viu o trato feito, o velho, né, que era o que até faleceu, acho que em março de 2019, maio de 2019, junho, uma coisa assim, aquele velho ele fazia o papel do mal em relação, e o Rick fazia o papel do bonzinho. Não sei se você já viu, quando o velho estava aparecendo, o Rick falava alguma coisa, falava assim, eu pago X, aí o velho virava para ele e falava assim, não, isso é absurdo, Rick, como é que você vai pagar isso, não sei o que, não sei o que lá. Eu ria, porque quando eu vi aquilo, simplesmente aquela estratégia sendo materializada num programa de televisão. Eu ria, e aquilo ali funciona, é assim mesmo. O cara vira e fala assim, não, é absurdo esse preço que você está querendo dizer para o cara que vai pagar naquilo, é absurdo. Não, esse preço não existe, você tá de porre, está louco, não sei o quê. E o cara, o que ele vai fazendo? Ele vai desqualificando as propostas. Não, mas se ele quiser, eu mantenho essa. Aí o cara fica, poxa, se o cara está dizendo que está pagando bem, poxa, eu vou aceitar. Então você cria uma tensão que supostamente não existiria, tá? Então é uma coisa interessante. Fatiar o slicing, como eu já tinha falado para vocês, tá? Você, em vez de jogar tudo na mesa, ou seja, ao invés do cobertor, você vai usando aos poucos, você vai fechando partes da negociação, tá? Quando você tem uma negociação muito grande, às vezes um projeto muito grande, a melhor estratégia para você usar é essa daqui, é o fatiar. Por quê? Porque se você trouxer tudo para a mesa de uma vez, você vai ter uma perda muito grande. Ao invés disso, se você for fechando por partes, muito provavelmente você vai ganhar a maioria da negociação, porque você está fechando as partes de acordo com o que você acha e vai deixar o pior para o final. Muitas vezes as pessoas, o cara que não conhece, ele joga o pior, por exemplo, preço. Joga o pior primeiro. E aí o que acontece? Fica a discussão só no preço e o cara não fecha as outras coisas. Então o ideal é fecha as outras coisas e no final você fala do preço, quando o preço é o mais nefrálgico normalmente é. Tá? Então vamos lá. Reversão, né? O que acontece? A pessoa fez um planejamento, você está acostumado a negociar de um jeito,
E você, quando você começa a negociação com a outra, você já faz uma forma completamente diferente, ou seja, você se força a agir de uma forma diferente. Então, você, por exemplo, se você é colaborativo, você já começa a rodada de negociação como jogador, por exemplo, tá? Como competidor, tá? Então, a reversão é algo assim, a pessoa tem uma ideia de você, fez um planejamento baseado naquilo, e você, na hora H da negociação, você se mostra completamente diferente. A diferença das outras, da surpresa das outras, é porque essa, na hora da rodada de negociação, você já é outra pessoa. Você já se transformou. A outra, você se transforma no meio ou no final, tá? Então, eu estou ressaltando as diferenças, tá? Para você, isso pode cair na prova, tá certo? Fato consumado, né? O que é isso? Lembra que eu falei que você tinha uma estratégia que você pegava todas as informações e saía e aí negociava com o outro? Essa é o fato consumado. Você usou aquela outra estratégia lá com um negociador, né? Com a autoridade limitada, abstinência ou retirada aparente. Então, você pegou todos os dados da negociação com uma firma concorrente, e aí você liga para um concorrente e vai negociar com ele, já tendo toda a posição do concorrente dele, e diz, no meio da negociação, você fala assim, olha, fulano, eu já tenho a proposta do ciclano, que eu negociei tal dia com ele de tanto. Você melhora essa proposta ou não? É uma forma de você dar o fato consumado. Você botou o boi na sala, ou o elefante na sala, e fala assim: olha, eu tenho essa proposta aqui, você melhora essa proposta? Ah, não, eu já tenho essa, então tchau. Tem gente que usa isso de forma até como mentira. O cara fala assim, por exemplo, você deve ter visto Caçadores de Relíquia, até que eu já falei da minha canequinha, né? Já mostrei para vocês. Caçadores de Relíquia faz isso. O cara vai comprar, eu tenho uma oferta desse carro aqui de 15 mil. Carro antigo, né? Um Ford Bigode, sei lá. E aí o cara tem oferta de 15 mil. Às vezes não tem nada. O cara está dizendo assim, se eu já tenho uma oferta de 15 mil, aí o cara, como é esperto, negociador, ele fala assim, beleza, você tem uma oferta de 15 mil? Vende para ele, melhor oferta. Eu não posso dar uma oferta assim, já fala assim. Quando o cara não sabe, ele fala, já tem uma oferta de 15 mil, então o preço dele é 15 mil, eu tenho que dar 15.500. E às vezes essa oferta é mentira, né? Acontece isso, tá? Fato consumado. Tem gente saindo da sala, deve ser porque a internet aqui tá boa, a minha imagem tá rápida, não tá travando. O som tá bom, pessoal? Todo mundo me ouvindo bem aí? Diz um sim. Tá ok, professor. Tá ok, beleza. Então, Chile, obrigado. A observação, beleza, obrigado, todo mundo aí, obrigado. Então, nenhuma dessas estratégias pode ser eficaz se ela for reconhecida pela outra parte e também, caso não tenha disposição de negociar para chegar a uma solução por ambas as partes. Ou seja, a pessoa joga a estratégia. Se você não quiser superar a estratégia dela, a pessoa tá bom, tchau, acabou. E se você reconhecer, você dá a contra-estratégia ou vai embora. Fala, tá jogando isso comigo? Então, tchau. Ou então dá a contra-estratégia e vê se funciona. Normalmente funciona. Quando você reconhece, você quebra a pessoa fica sem graça. Né? Claro que você não vai dizer, eu sei que você está usando a estratégia, o drible comigo. Não, você fica quieto, sabe que ele está usando, usa uma outra estratégia contra aquela, tá certo? Então vamos lá, pessoal, essa matéria nova. Características de negociadores em diferentes países. Vocês vão ver que cada país existem características básicas. É claro que tem exceções. Mas, por exemplo, você brasileiro vai negociar com um americano da América do Norte, né? Você vai ver, na maioria deles, uma série de aspectos comuns. Você vai negociar com um japonês, você vai ver uma série de aspectos comuns. Você vai negociar com um chinês, você vai ver uma série de aspectos comuns. É claro que você vai ter sempre uma ou outra diferença, às vezes alguma coisa própria do negociador. Mas existe um modelo, que é um modelo cultural. Tá? Então, é um perfil cultural em que a maioria dos negociadores vão ter. Por isso que isso já facilita. Você vai ver, o cara é descendente americano, o cara morou nos Estados Unidos não sei quanto tempo, e trabalhou nisso nos Estados Unidos. Você vai ver que é uma tendência dele ser mais parecido com isso. O cara é um japonês, ou então ele morou no Japão muitos anos, não sei o quê, trabalhou com negociação na Sony, um exemplo, tá? Você vai ver que ele vai ter muitas características parecidas com essas. Ele é um chinês, aí morou em Xangai, morou na cidade tal, ele trabalhou com negociação, você vai ver que ele vai ter muitas características, e principalmente chineses, tá? Porque tem muito um aspecto cultural e até religioso em cima. Tá? E o brasileiro, você vai ver uma série de coisas também, e se você já negociou com outro brasileiro, você vai começar a identificar isso agora. Então vamos lá, por partes, como esquartejador. Norte-americano, olha, sempre realiza planejamento prévio. Tá? Então dificilmente você consegue marcar uma reunião de negociação para o mesmo dia com o americano.
nunca consegue. Então, eu aprendi bastante, até porque eu conheço, tem amigos meus que moram nos Estados Unidos, e é muito engraçado isso. Nem sempre. É, exatamente, não aperta a mão, é verdade, verdade. Mas não vou dizer que ele é isso, mas que ele não aperta a mão, não aperta por questão até religiosa. Tá? Mas vamos falar sobre isso mais adiante. Né? O americano, ele sempre vai querer conhecer bem o assunto que ele vai negociar. Então, ele vai sempre fazer o dever de casa. Tá? Então, dificilmente você vai pegar um americano de surpresa. Ele vai conhecer do negócio, vai conhecer do teu negócio, vai conhecer da tua vida como negociador, ele vai fazer um mega planejamento, vai conhecer exatamente aonde ele vai chegar, sabe o preço de mercado, sabe tudo. Então, dificilmente você pega um americano de calça curta, é muito difícil, tá? Porque ele faz muito bem isso. Outra coisa, ele sabe negociar com pressão. Então, aquela estratégia de intimidação com o americano, ele ri da tua cara. Ele, ok, 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 ok. E, entendeu? Porque ele está acostumado, né? A pressão é uma coisa inerente. O americano ele vive sob pressão. E a negociação lá é uma negociação áspera. Então, normalmente, eles estão acostumados com pressão. Então, quando eles jantam brasileiro, né? Quando o brasileiro vai negociar com eles, na sua maioria, o brasileiro cede rápido à pressão. O americano não, ele sustenta. Então, ele fica igual o leão, sem se mover para trás, daquele jeito que eu ensinei para vocês, comentei com vocês, né? Valoriza o cumprimento de horários, muito. O americano em inglês, se você dá o azar, cheguei 10 minutos atrasado, pode ir embora, ele não vai te atender. Ele nem te atende, tá? Eu acho que eu comentei com vocês, né, que eu fiz um processo seletivo numa multinacional, e aí estava eu concorrendo com dois caras, né? E um cara se atrasou 5 minutos, 4 minutos, uma coisa assim, só se atrapalhou na hora de parar o carro, e o cara falou, não, você chegou atrasado, tá fora. Eu fiquei assim, eu regalei um olho desse tamanho, assim. Não, você chegou atrasado, tá fora, entendeu? E eram japoneses, não eram nem americanos, tá? A multinacional. Então, quer dizer, ó, fala muito disso, exatamente. Principalmente carioca, né? Carioca, o relógio do carioca, ele sempre esquece em casa. A gente brinca. Eu sou carioca, por isso que eu falo, tá, pessoal? Eu brinco muito. Porque eu posso falar, porque eu sou carioca, nasci em Botafogo, no Rio, então eu posso falar disso. Então, só para você ter uma ideia, pra você entender, o carioca dificilmente usa relógio, quando usa não olha para ele, né? O pessoal brinca assim. E aí eu morei em Curitiba, tá? Então eu fui lapidado, vamos dizer assim, porque eu morei em Curitiba, e curitibano, por ter ascendência, né, alemã e ascendência polonesa, eles são bem rígidos com o horário, né? E aí eu aprendi no tapa. Então, o que acontece? O americano é a mesma coisa. Se você chega atrasado, você já perdeu. Ele chega ao cúmulo de falar assim: infelizmente, eu não tenho mais horário para te atender. Ele fala assim: tchau para você. Na boa. Entendeu? O respeito dele é o seguinte: você não respeitou o horário, então você não merece meu respeito. É mais ou menos assim. Tá? Valoriza o retorno rápido, ou seja, não tem aquela negociação com o americano. Vamos negociar, você não vai ganhar nessa, mas na outra você ganha. Com o americano, não. Você tem que mostrar quanto ele vai ganhar nessa, e na outra você vai mostrar quanto ele vai ganhar na outra. Então ele é meio imediatista, ele quer um negócio, ele quer um retorno logo. Aquele negócio, vou investir para daqui a 5 anos eu retirar, esquece, não é assim, tá? Então, só para você entender que isso você tem que oferecer logo o benefício. Não sei se eu acho que eu comentei até em sala de aula, que eu gosto muito, né? Eu fui coordenador de um curso, comentei com vocês, uma instituição, e aí o que eu fiz? Eu peguei um modelo da Universidade de Washington, eu trouxe um modelo semelhante do curso, é um curso de gestão pública da Universidade de Washington, né? Que é o MPA, é o Master of Public Administration. E aí eu peguei esse modelo e tentei implementar numa instituição de ensino né, brasileira, vamos dizer assim. E aí uma das coisas que o modelo falava, ele falava da questão de horário de início, horário de término, então tinha uma série de coisas, né, que tinham no contrato do aluno, como se fosse um... Eu vendei por R$3.500. 3.500 vai ficar no estado de São Paulo por R$3.500. Dou-lhe uma, R$3.500. Dou-lhe duas, e por 3.500. Oi? O que foi isso aí? Por R$3.500, então vai ficar para a cartela 847. Parabéns, obrigado. É um bingo? Botaram um bingo aí? Beleza, é uma forma de negociação, tá? Tudo bem, tô brincando. Aí o que acontece? Você tá num bingo, né, rapaz? Poxa vida. Beleza. Então, R$3.500, R$3.500, vai fechar, R$3.500, R$3.500, beleza, beleza. Então, vamos lá.
É você que negocia com arte, né? Você que negocia com arte? É? É não? R$ 3.500! Isso mesmo, beleza. Então tá. Foi barato esse quadro. Não deve ser de cara famoso, né? É mais assim, menos conhecido. Aí o que acontece? Não deixam se levar pela emoção nas decisões. Então, quer dizer, o americano ele é muito racional, né? Ele é muito racional naquilo que ele faz. Então, ele dificilmente você consegue. Às vezes a pessoa usa estratégia para falar: preciso fechar, não sei o quê, porque eu tenho que fechar minha venda, porque eu não vou receber. Com o americano isso não funciona, tá? Não usa porque não adianta. Pelo contrário, o cara vai olhar para você de cara feia e não vai querer negociar mais com você. Então não apele para a emoção de um americano, porque isso é difícil, tá? Apele para a razão do negociador, tá? Não estou falando, não estou generalizando o americano, tá, pessoal? Estou falando de estilo de negociação americana. Apelar para a emoção de um negociador americano é ruim, ele não vai querer negociar mais com você. Eu estou te avisando, tá? Já vi acontecer mais de uma vez isso, tá? Isso aqui eu peguei de uma autora, foi da Tajra, inclusive, tá? Mas ela se baseou numa pesquisa, e essa pesquisa é muito representativa, então não é que todo americano, todo negociador americano seja assim, mas que a maioria, ou seja, o que identifica um perfil, características comuns estão aí, tá? Outra coisa, são ágeis para tomar decisões e iniciar as atividades. Acordou aquilo, o americano faz, né? Ele resolve, o americano, com aperto de mão. Essa história, por exemplo, brasileiro, você tem que fazer um contrato com o cara, porque o cara esquece, ele não lembra, ele esquece às vezes propositalmente de algo que ele não concordou, entendeu? O americano não, acordou, ele apertou sua mão, acabou, está fechado, entendeu? Você formaliza, mas é um mero, como é que eu posso dizer, uma mera formalidade, porque, na verdade, ele já fechou. Na hora que ele apertou sua mão, acabou, entendeu? Então, existe muita questão da palavra, principalmente em negociadores, né? Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Se ele disser vou pensar, ele vai pensar, entendeu? Senão ele diz não na tua cara. Eu não quero, eu tenho um preço melhor. Tchau, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado, tchau. É assim, tá? Agora vamos falar dos japoneses, né? Os japoneses valorizam o relacionamento interpessoal. Então, o que vai acontecer? O japonês ele vai ser muito respeitoso com você, extremamente respeitoso. Ele vai ser um cara que não que ele vai te tratar muito bem. Você vai achar até que o cara quer pegar você no colo, no sentido de, pô, ele está gostando de tudo que eu estou falando para ele. Não, ele está sendo respeitoso, está sendo educado, né? Ele preza que você diga para as pessoas sobre ele, dizendo assim: esse cara é uma pessoa boa, é uma pessoa afável, é uma pessoa que gosta de negociar, que negocia bem, que respeita, que não se extrapola. Então, ele gosta de criar reputação. Por isso, ele sempre vai priorizar o relacionamento. Tá? Ele quer que você fale bem dele depois. Tá? Outra coisa, na questão de relação, ou seja, amizade, né? Poxa, faz isso aí na amizade, na camaradagem, ele não faz, entendeu? Ele quer manter um relacionamento profissional com você, um relacionamento educado, mas que não apele para o lado emotivo ou para o lado pessoal. Então, ele não vai ser seu amiguinho, pessoal, vamos lá, a gente acaba com a negociação, vamos lá na danceteria tal, vamos lá no bar tal, não sei o que, não sei o que lá. Você pode ir lá para negociar, né? Você pode, fechou o acordo, vamos comemorar, ele até chega lá, toma alguma coisa e vai embora. Tempo assim. Ele não vai ficar assim, vamos ficar até tarde bebendo, até cair, não sei o que, não. Ele não vai priorizar a relação pessoal, ele vai priorizar uma relação de trabalho, uma relação profissional com você a um bom de alto nível, tá? Ele vai planejar muito antes de ele agir. Então, às vezes, o japonês pode passar uma ideia falsa de que ele não está preparado para aquilo. Ele está preparado. Ele, às vezes, está mais preparado até que o americano. Ele está vivendo aquilo, respirando aquilo, estudando. Ele não tem essa questão. Trabalho e vida pessoal do japonês se confundem, se misturam, entendeu? É uma coisa que, para nós e para o americano, né, é muito. A gente tem uma vida pessoal e uma vida profissional. Para o japonês é uma coisa mais junta. Então, ele é o que ele trabalha o que ele é. Então, é uma coisa meio assim, tá? Ele vai buscar o consenso. Normalmente, o japonês ele vai em três para negociação, tá? Então, eles vão três. E aí, o negociador fica no meio, tá? Isso eu acho que nem está aí, não sei se está, acho que não tem. Mas ele vai com três para negociação. Você vai reparar, toda vez que você vê uma roda de negociação de japonês, você vai ver três, quatro. Ele vai levar o cara responsável por cada área, né? No mínimo, três pessoas. Dificilmente você vai ver um cara, um japonês negociando com um brasileiro.
Você vai ver 3 negociando com um grupo de brasileiros, ou 3 negociando com um brasileiro, entendeu? Às vezes 4, normalmente um mínimo de 3. E ele vai com esses 2 e eles vão trocar na hora. O que você acha? Fulano, o que você acha? Aí, se os 3 concordarem, é claro que você tem um negociador, tem a posição do negociador que vale mais, mas se os 3 concordarem, ele fecha. Ele não quer fechar sozinho, ele não quer essa responsabilidade sozinho para ele. Ele pensa mais no grupo, na questão empresarial como um grupo de pessoas, como um time, tá? Então, por causa disso, ele traz o aspecto cultural para a negociação, né? Demonstra grande habilidade de ouvir, então se você não pode usar aquela estratégia de silêncio com o japonês nunca, porque vai ficar você calado e ele calado, um olhando para a cara do outro. Ele não vai te interromper, então se você estiver calado olhando, ele vai ficar calado olhando para você, se for a tua vez de falar, entendeu? Ele já falou, ele vai ficar esperando você falar. E numa boa, fica. Às vezes até ele olha para o relógio, está na hora dele ir embora, ele tá, o senhor desculpe, por favor, mas eu tenho que ir embora. E vai embora, entendeu? Mas ele vai e vai ficar, ele não vai quebrar você, até por questão de respeito, como eu falei, respeito pessoal, né? Eles são perceptivos, dedicados e respeitosos, tá? Então ele sempre vai respeitar você. Ele busca um resultado a longo prazo, isso é muito importante quando você for definir estratégia, enquanto que esse aqui ele quer rápido, quer decidir rápido, resolver rápido, né? E valoriza o que ele vai ganhar lá, naquele momento, naquele ato negocial. Esse ele já vai pensar no longo prazo. Eu estou negociando isso com você, estou fechando esse produto com você ou esse serviço, mas eu quero que depois você feche outros produtos, faça outros negócios comigo. Então ele sempre vai buscar isso, tá? Então às vezes ele vai perder, ele vai admitir perder na negociação, naquela negociação, porque ele vai ganhar no todo. O americano não, ele quer ganhar naquela e nas outras. Então isso é uma coisa clara, tá, entre os dois, uma diferença clara. Agora tem um problema, viu? É da pesquisa, não é meu, é da autora. Se você pegar o livro dela, você vai ver isso no livro dela. Não sou eu que estou falando, eu gosto de deixar isso claro, tá? Mas os japoneses consideram as mulheres, né, na negociação inferiores aos homens. Então, só para você ter uma ideia, um aspecto cultural, quando você vê uma família japonesa andando na rua, mesmo uma família moderna, etc., você vai ver o pai na frente, olha meu bonequinho feio do pai. Você vai ver os filhos atrás, né? E por último, lá atrás, vai estar a mulher dele. A última lá, a mulher dele. Tá? É uma forma. Você vai dizer, poxa, professor, que absurdo. Eu também acho. Nossa cultura ocidental acha isso absurdo. Né? Não sou só eu. Todo mundo vai achar isso absurdo. Tá? Mas lá eles pensam assim. Inclusive, a mulher ela tem uma postura bem diferente. A mulher oriental tem uma postura bem diferente da mulher ocidental. Tá? Mesmo as mais progressistas, existe uma questão cultural e uma questão religiosa muito forte. Tá? Então, uma coisa que eu gostaria de dizer para você isso foi uma pesquisa. É claro que existem exceções, existem casos, né, diferentes disso, diferenciados, mas, em geral, você vê isso. Até numa roda de negociação, eu já tive a oportunidade de observar, quando tem uma mulher, normalmente na outra parte, normalmente eles vão em homens para negociar, ou às vezes vai uma mulher, mas ela é técnica de alguma coisa, mas quem vai decidir não é ela, tá? Isso é muito, tá? Eu estou te falando porque é uma coisa que eu já vi, inclusive, tá? Aí vai ter uma roda, vai ter outros grupos de negociadores, às vezes tem uma negociadora, um negociador da outra parte, e aí quando a mulher fala com o cara, em vez de responder para a mulher, ele olha para o cara, e aí responde olhando para o cara. É interessante isso, é cultural. Eu vi isso também no Oriente Médio. No Oriente Médio é assim também. A mulher fala e o cara, na hora de responder, ele, por respeito, ele se volta para o homem e responde para o homem. A mulher está falando, ele está ouvindo a mulher falar, mas ele não vira para ela, olha nos olhos dela e fala. Ele olha para o homem que está do lado dela e responde. Até para questão de respeito, tá? Eu não sei, é uma questão religiosa, não conheço muito bem, né, o islamismo, também não conheço tão bem as religiões orientais, mas é um aspecto cultural. Então eles fazem isso, tá? O respeito, alguma coisa, mas eles fazem isso. Então, quando eu já vi acontecer numa roda de negociação, até tem filmes que, se você observar, tem filmes que falam disso, né? Aí tem uma mulher na roda de negociação, mulher até às vezes agressiva, aguerrida, né? Uma mulher assim mais, né? E sabe, a americana tem muito assim, elas são bem de fibra, né? Mulher que negocia americana. Você vê até no próprio Shark Tank tem duas mulheres que são da pesada, são negociadoras fantásticas, né? E aí o que acontece? O Shark Tank é da Sony, né? Um programa da Sony. E aí o que acontece? Você vê isso, só que no caso do Japão é muito difícil você ver, por causa de uma questão cultural, uma questão de lá. No chinês, eu vou deixar o brasileiro por último, tá? Depois tem uma tabelinha
do brasileiro. Pessoal, é até 8h40, é isso? É isso? Alô? Olá? Ninguém está me ouvindo mais? Alô? Isso, 8h40. Beleza, obrigado. Vai dormir não, hein? Vai dormir não. Nem faça como alguns alunos que deixam a sala aberta e vão sair, vão fazer outra coisa, vão dormir, vão ver televisão, não sei o que lá, depois esquece a sala aberta. Então, já vi isso acontecer, tá? Então, vamos lá. Chineses, né? Eles são extremamente formais nos contatos. Então, extremamente formais. Lá eles são sérios, né? Não querem intimidade, não sei o que. Aqui eles são extremamente formais, tá? Quando faltar 5 minutos, viu, pessoal? Pode colocar os presentes, né? 30, quando você 8h35, vocês começam, aí até vou saber que é 8h35, já faço o fechamento, né? São persistentes, né? Então, quer dizer, o chinês, você negocia uma vez, negocia duas, negocia três, negocia quatro, você faz várias rodadas de negociação, ele não fica chateado se não resolver na hora. Já o americano fica, tá? O japonês, ele não deixa rolar muito tempo, ele quer negociar, quer resolver na hora, ou no máximo uma segunda vez. O americano quer resolver na hora. O japonês, na hora, uma vez, no máximo duas vezes, assim, explodindo quando é uma coisa muito séria. O chinês, ele fica, não, a gente marca outra vez, a gente marca outra hora, a gente marca. Então, ele está sempre porque ele quer fazer o melhor negócio e ele demora para fazer o melhor negócio. Tá? Quem já teve a oportunidade de negociar, até em sites, né, às vezes de venda, né, que você vai comprar produtos, uma empresa comprando produtos no exterior, é assim, você manda um e-mail, recebe um e-mail, manda outro e-mail, recebe outro e-mail, manda um e-mail, recebe outro e-mail. Você fica assim, aí só quando ajusta muito é que o cara vai, então tá, vamos fechar. Entendeu? É bem assim. Assim como é e-mail, também é pessoalmente, mesma coisa, tá? Realizam muito planejamento prévio também, não tanto quanto os japoneses são os tais, os americanos realizam muito planejamento também, os japoneses ele realiza muito mais, tá? Usam técnicas de negociação aqui, não sei se eu já comentei com vocês, eu acho que não sei se presencialmente, na escola já dos chineses existe uma disciplina na escola, seria no nosso segundo grau, né, vamos dizer, as últimas séries, existe uma disciplina de negociação. Então ele sai da escola, antes de ir para a faculdade, ele já tem uma noção boa de negociação. Na faculdade, todo cargo gerencial, ou cargo, até alguns cargos técnicos, você tem a disciplina de negócios dentro. Então, você tem isso, e é forte, inclusive, a questão da negociação em si. Eles explicam muitas técnicas. Então, o japonês, o chinês, ele praticamente ele já sai da escola sabendo negociar, porque eles creem que isso é algo da vida, é algo que você precisa para viver. É aquela tem uma filosofia parecida com o que eu tenho, tá? Eu acho que a negociação ela é básica de todo ser humano. Você devia aprender com seus pais a negociação, tá? Que é uma coisa assim, se você não sabe negociar, você está, poxa, você está mal em relação ao mundo, né? E a ideia é você ser uma pessoa do mundo, né? Não ser uma pessoa, eu sou um brasileiro nato. Beleza, você pode ser uma pessoa brasileiro nato com uma ideia, um planejamento, uma forma de agir de um cidadão mundial, de um cidadão americano, de um cidadão chinês, japonês, tá? E assim por diante, né? Eles conhecem muito bem os assuntos negociados. Se for um produto deles, então, eles sabem o produto de frente para trás, já fizeram engenharia reversa. O que você falar, os concorrentes, eles sabem. O que você falar, o cara já vai ter o contra-argumento. Eles vêm super preparados. Então, eu já vi, normalmente, japonês vem com uma pastinha pequenininha, o americano vem com uma pasta um pouquinho maior, o chinês vem com um bagulho desse tamanho assim, tá? Vem folha que talvez ele nem use, mas ele vem com um negócio assim. Porque ele vem preparado para tudo. Ele vem preparado para melhor abordagem, outra abordagem. E aí no meio ele vai vir, se não veio com aquilo, na mesma hora, sem cerimônia. Vamos fazer outro dia? Esse foi muito bom negociar com você, mas eu queria fechar, eu queria pensar um pouco e vamos fechar outro dia. E ele vai se prepara para aquela estratégia que você está usando. É fantástico isso, tá? É assim uma ritualidade fantástica em negociação. Valorizam a troca de presentes durante a negociação. Dicas, se você vai negociar com um chinês, pega um brinde da tua empresa, por exemplo, uma caneca, tá? Uma coisa que não tem a ver com a negociação, mas um brinde que fale sobre a sua empresa, porque eles sentem bem, eles trocam presentes. Inclusive, não sei se você sabe, né? Mas no ano novo chinês é o Hang Ball. Hang Ball é um presente que eles trocam, né? No ano novo chinês. Então, o que é o presente? É um envelopezinho vermelho, o Hang Ball é um envelope vermelho, que eles colocam um dinheiro dentro do envelope e trocam, dão uns para os outros, para os amigos, dão uns para os outros,
dão para os familiares, para os filhos dão para os pais, entendeu? E aquele envelope ele tem dinheiro ou tem alguma coisa que eles querem muito, um vale refeição no restaurante que eles querem, alguma coisa assim, normalmente é dinheiro ali dentro, porque a ideia é você compra o que você quiser com esse dinheiro. Então existe um costume, algo cultural, de você, quando está conhecendo uma pessoa, você levar um brinde. Então, se você vai negociar com os chineses, isso aí é uma dica, tá? É muito interessante isso. Eu até descobri isso não tem muito tempo, eu descobri isso tem uns 5 anos, 6 anos, eu não sabia disso. E aí é como se você, ao fazer isso, você está dizendo, eu me importo com você. Então, eu não estou só aqui para negociar, tirar seu dinheiro. Eu me importo em conhecê-lo. É uma coisa mais ou menos assim, tá? Então é interessante porque você tá indo, né? Se você fizer isso com o japonês, ele vai te olhar de cara feia. Se você fizer com o americano, ele vai achar que você está dando propina. Se você fizer isso com o chinês, o cara vai gostar de você. Ele vai te ver de uma forma diferente. Entendeu? Como se você desse um cartão de visita. O cartão de visita é um presente, e o melhor presente que ele valoriza mais é um brinde da sua empresa. Então, se você tiver uma agenda com o nome da sua empresa, leve. Se tiver uma caneta, põe numa caixinha bonitinha, leve, entregue, tá? Porque eles vão valorizar isso, tá? E muito provavelmente eles vão fazer o mesmo com você. Ele vai trazer um presente para você também. É uma coisa cultural, tá? Então, vou botar até uma coisa assim, que é uma coisa bem chinesa, tá? É o presentinho. Olha só que caixa horrível, professor, que você está desenhando. Que coisa horrível. Pois é, desenha com o mouse para você ver como é que é bom para tosse, né? E aí você vai levar um presentinho para ele e vai entregar o presentinho. Não vai esquecer nunca desse presentinho feio que eu desenhei, tá? Ele não tem pressa, como a gente já falou, então você pode, se você ficar calado, ele vai ficar calado olhando para sua cara. Se você falar, ele vai ouvir, né? Se você ficar esperando, se eu usar aquela estratégia do silêncio com ele, ele vai rir da sua cara e vai fazer assim para você, como que ele diz assim, puxa, que bom que você está aqui, você é muito simpático, né? Mas vai ficar te olhando e não vai sair disso, né? Eles também não negociam sozinho, ao invés dos japoneses, eles vão em dois, não vão em três, tá? Eles costumam ir em dois, tá? Mas nunca estão sozinhos, sempre tem mais de dois, tá? Então você vai ver eles normalmente, os chineses vêm em dois, no mínimo. O cara nunca vai assumir toda a responsabilidade por uma negociação, ele vai querer sempre trocar com o outro. O japonês ele faz com dois, três, né? Fazendo a negociação, junto com o negociador. Os chineses eles sempre vão em dois, para quê? Porque um tem uma opinião, o outro tem outra, e a ideia é na confluência das opiniões eles fecham o negócio, tá? É uma questão de respeito mútuo, né? Então, os dois caras eles têm algum poder de decisão na empresa deles. Um, de repente, é o negociador, o outro é um gestor ou alguém da produção. Então, e os dois são gestores, né? Ao invés, por exemplo, o norte-americano, ele vai levar um técnico, ele não vai levar alguém no mesmo nível que ele. O japonês, ele também não deve levar um cara no mesmo nível que ele. Vai ter um negociador e vai ter duas pessoas de nível técnico, nível operacional. Não vai levar alguém acima do negociador. Já no chinês, ele vai levar alguém do mesmo nível ou alguém de um nível acima, tá? Por quê? Porque, tipo assim, eu estou negociando, mas ele está dizendo para o cara, mas eu não decido. Quem decide somos nós. É mais ou menos assim, entendeu? É questão cultural. Eles não cumprimentam com aperto de mão, até alguém já reparou isso aí, já até riu, né? Nunca jogue a mão para o chinês, nunca. Você faz assim para ele, assim com a cabeça, tá? Pro japonês, você faz assim. Para o chinês, você não usa a mão, você só faz com o corpo assim, entendeu? Só faz uma reverência assim, olhando para a cara dele, você faz assim, entendeu? O japonês você não pode olhar, você tem que abaixar os olhos, né? Você não continua olhando para os olhos dele. O chinês você abaixa olhando para os olhos. Por incrível que pareça, tem diferença. Eu não sabia. Isso eu soube também há pouco tempo. Acho que uns 4 anos atrás eu soube que eu fazia do mesmo jeito, né? Não é. Você pode reparar que o chinês ele abaixa olhando para os teus olhos, assim. E o japonês ele olha para baixo. Ele não olha para você, ele olha para baixo como que diz: eu sou subserviente a você, eu estou em respeito a você. O chinês ele diz assim: eu respeito você, mas eu sou igual a você. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Eu ouvi uma vez uma explicação, achei maravilhosa a explicação. Estou tentando trazer um pouco, tá? Não sei, não lembro de tudo, tá? Mas eu achei muito legal, nunca mais eu esqueci por causa dessa analogia. Agora a gente vai falar dos nossos amigos conterrâneos brasileiros, né? Então você vai ficar
O brasileiro abraça, dá tapa, isso, dá tapinha nas costas, né? Eu conheço uma pessoa que fez uma operação, botou um marca-passo, um senhor já de idade, e aí ele chegou, ficou um tempão fora, né? Faz piada, exatamente. Ele botou um marca-passo aqui no peito. E ele chegou no marca-passo, encontrou com o pessoal do trabalho, todo mundo, e aí, pá, como é que foi? O cara voltou pro médico, entendeu? Não é piada, é sério isso aí, tá? Engraçado, porque ele não podia levar, aí hoje ele anda com um bagulho assim, favor não bater, uma plaquinha assim, eu acho muito engraçado, né? Ele trabalhou na imprensa nacional, um senhor bem inteligente, cara muito inteligente mesmo, foi revisor, né? Então, muito inteligente, cara fantástico, cara. Gosto muito de conversar com ele. E ele anda com uma plaquinha, quando ele sai na rua, ele fala, por favor, não bater, porque ele fala que o brasileiro ele adora bater, né? Adora bater no ombro, bater aqui, bater lá, né? O brasileiro tem o ser estudado. Então, vamos lá. Valorizam o relacionamento interpessoal, né? É claro, ou seja, você vai sempre começar uma negociação com um brasileiro falando do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, ou sei lá, do Internacional. Você vai falar de alguma coisa, de futebol, vai falar de praia, vai falar da situação, vai falar da quarentena, vai falar do governo, falar de alguma coisa, porque você vai quebrar o gelo sempre com um papo amigável. Você não deve fazer isso nunca com o japonês, nunca com o chinês, tá? Nunca você deve fazer isso. Com o americano ele até aceita um pouco, para ele está aprendendo um pouco do seu país, ele até gosta um pouco. Mas também não se aprofunde muito nisso, né? Você vai dizer, você vai contar da tua paixão, ele vai até se interessar em ouvir. Não faça isso com o japonês de jeito nenhum e nem com o chinês, tá? Porque o chinês até vai ouvir você, mas vai fazer uma cara feia. O japonês ele não vai ouvir você, ele vai querer voltar ao assunto, tá? Já tô te adiantando. É claro que, pessoal, é um estereótipo, tá? Existem exceções, tá? Isso aí é a média, tá? Existem exceções, tá certo? Normalmente ele valoriza, né, a questão amigável, a questão sociável, então o tom de voz que você usa é muito importante, a forma que você fala é muito importante, o gestual é muito importante, né, quando você fala com o brasileiro, não pode ser muito assim, travado, né? O alemão ele nem se move quando ele negocia. Eu tenho outros casos, eu só vou falar de alguns para vocês. Se alguém quiser, eu trago para você o alemão, eu tenho várias etnias, né? O polonês, o russo, né? Aí só que essas aí são as principais. Normalmente os brasileiros negociam mais com esse grupo, americano, japonês e chinês. Chinês agora em grande ascensão, tá? Presente, já obrigado, lembrou bem. Viu quem não deu presente pode começar a dar presentes. Faça igual os chineses, deem presentes, entendeu? Presentes. Só que o chinês dá quando começa, e não no final, igual alguns alunos aí. Tá certo? Então, os brasileiros buscam obter vantagens nas situações em geral. Aqui vale uma frase, né? Não sei se você sabe, talvez teu pai lembre, tua mãe lembre, né? Algum familiar seu lembra, porque antigamente tinha um negócio, uma propaganda que aparecia um jogador de futebol dos anos 60 e início dos anos 70 chamado Gerson. E aí o Gerson falava assim na propaganda, né? Eu acho que era propaganda de cigarro, não sei. Ele pegava e falava assim: porque eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ficou essa frase. Eu gosto de levar vantagem em tudo. O pessoal chamou isso de a lei do Gerson. Então aqui, normalmente o brasileiro ele gosta de levar vantagem de tudo. E aí por isso que a lei do Gerson, que foi uma propaganda que foi nos anos 70, né? Eu acho que final dos anos 70 início dos anos 80. Lei do Gerson, para você não esquecer, né? Depois você procura no YouTube que você vai achar, tá? A propaganda do Gerson, jogador de futebol. Fez uma propaganda que era a lei do Gerson. Ele falava, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Falava assim. Isso aí virou motes dos anos 90, final dos anos 80, porque era o que é a questão. O cara queria levar vantagem, até hoje o brasileiro quer levar vantagem de qualquer coisa, né? O problema é esse também. É um fato que é bom por um lado, mas é problemático por vários outros, né? Não realiza um planejamento adequado, né? O brasileiro gosta de falar, eu sei, é aquela história da soberba, né? Eu sei, eu sou um bom negociador porque fechou um negócio bom. Eu sou um bom negociador, eu sou o tal, eu sei que eu sei que lá. Se ninguém falar bem de mim, eu tenho que falar bem de mim, aquelas famosas máximas, né? E aí ele vem todo cheio, né? E aí não faz planejamento e se ferra na mão dos outros três aí que você está vendo, né? Eles fazem. Aceitam bem improviso, adoram improvisar, né? Não, eu vou com a cara e coragem, vou ver o que acontece, e normalmente se ferram na negociação por causa disso, né?
não demonstram assertividade e clareza dos objetivos. Eles mudam, eles vêm com um negócio, aí outra pessoa fala outra, ele é pressionado, o cara usa uma estratégia, ele, não, tudo bem, vamos fazer assim. Então, se você sabe o que a gente está te ensinando agora, que é negociação, você já está um passo a mais do que muita gente, do que a maioria dos negociadores brasileiros, tá? Então, pessoal, a gente vai ficando nesse slide, por aqui, eu até ia um pouquinho além, mas eu não vou, tá? O que eu gostaria é que você já começasse a estudar, começasse a organizar a matéria para a prova, tá? Começasse a dar uma lida. Faça os trabalhos até amanhã, os trabalhos até o 7. O 8 você pode fazer até dia 22. Os demais todos já estão atrasados. Então, faça os trabalhos, por favor. Vamos sair daqui. Tchan, 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 tchan. Opa. Beleza, deixa eu sair da apresentação. Então, pessoal, muito boa noite para todos.